Graça e paz, irmãos, é um prazer estar aqui com todos vocês, estar participando desse projeto tão bacana, o Hangar. É uma satisfação enorme de estar aqui com vocês. Meu nome é Josiel, sou aqui da Comunidade Batista da Paz. E nós estamos aqui discutindo esses dias, né, o livro de 1 Pedro. E nós vamos trabalhar um tema que está lá no capítulo 4 de 1 Pedro. E gostaria de compartilhar com vocês a exposição desse texto e também algumas reflexões que o Senhor trouxe ao meu coração. E eu creio que vai ser um momento importante para nós, para a gente refletir, para a gente trazer para o nosso chamado, né, nós jovens da universidade, universitários, jovens, trazer sobre nós um processo de entendimento sobre o sofrimento, sobre nossa vida de peregrinação. O tema da minha palavra é o seguinte: o peregrino vive uma vida de gratificação ou de sacrifício, encorajados para o sofrimento pelo exemplo de Cristo. Eu fui incumbido de trazer esse tema para vocês e gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do verso 12. Nós vamos ler esse texto muito importante aqui, dentro dessa discussão toda que a gente está fazendo dentro do Hangar. Capítulo 4, verso 12, diz assim: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, estamos aqui neste momento para agradecer a oportunidade de estarmos falando para tantas pessoas e estar trazendo essa palavra, uma palavra que possa trazer ânimo, possa trazer entendimento a cada vez mais daquilo que o Senhor quer realizar por nós e através de nós. Ó Deus, já peço que o Senhor venha iluminar os nossos corações para esses dias que está acontecendo esse evento tão importante para a nossa cidade, para a nossa universidade. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor abra os corações, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua verdade, Senhor, para a Tua palavra, aquilo que ela quer dizer, que ela quer mencionar para nós nos dias de hoje. Eu te agradeço pela essa oportunidade e já peço que o Senhor fale aos corações, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar a nossa discussão, o nosso debate, falando um pouco sobre a cultura ocidental e o sofrimento. Nossa cultura, ela praticamente não oferece instrumentos para a gente lidar com o sofrimento. De onde eu tiro essas conclusões? Do atual momento que nós vivemos. Vivemos um momento onde nós temos pessoas sensíveis demais, frágeis demais, indispostas à dor. Vivemos uma sociedade onde se evita a dor, uma sociedade que se evita o sofrimento, uma sociedade que se evita ao máximo problemas, ou reconhecer que existem problemas no nosso meio. Vivemos numa sociedade, num tipo de sociedade que ela valoriza mais prazeres momentâneos do que valores que podem ser eternos, valores de uma vida, né? Basta você acessar o YouTube, basta você acessar o seu Instagram, você acessar vários livros nas nossas bibliotecas, nas livrarias, os best-sellers. A maioria desses livros vão te encaminhar para fugir da dor. Não é? Pagar o preço nem sempre é tão benéfico numa cultura ocidental. C.S. Lewis, ele tem uma frase muito interessante que eu trouxe para vocês lá no livro Abolição do Homem, que ele diz, a frase muito interessante, diz assim: para os sábios do passado, o problema fundamental era conformar a alma à realidade. E a sua resposta para isso foi conhecimento, autodisciplina e virtude. Para a modernidade, o problema é como curvar a realidade aos desejos do ser humano. A solução é uma técnica. Essa frase do C.S. Lewis eu achei tão interessante, tão aplicada nos nossos dias. Porque ele vai comentar que, de certa forma, a nossa sociedade atual,
ela não está tão em busca de autodisciplina, conhecimento e virtude. Nós estamos em busca de técnicas que solucionem os nossos problemas rapidamente, para que a gente evite a dor. E a dor, quando encarada desse aspecto negativo, esse aspecto desconstrutivo, e de um aspecto realmente pejorativo, a dor, ela pode levar pessoas realmente à depressão, levar pessoas à autodestruição. E esse entendimento do século 21, de nós jovens, de pessoas que estão aqui nessa sociedade, vivendo um momento tão complicado, vivemos no meio de uma pandemia, e nós vemos pessoas realmente indispostas com a dor. Pessoas que sofrem e elas se tornam frágeis demais, como eu disse no início. E nós precisamos de começar a tentar entender a razão da dor em todo o nosso processo de peregrinação na terra. A dor, ela é um processo que ela vai ocorrer na nossa vida. E a carta de Pedro, ela vai trazer para nós um entendimento muito mais profundo desse sofrimento. Se nós pegarmos o capítulo que nós lemos, os 5 capítulos, nós temos pelo menos 4 temas no livro, na primeira carta, no capítulo 4, primeira carta de Pedro. O primeiro aspecto que ele toma é um apelo à vida de pureza. Se você pegar os versos de 1 a 6, Pedro está falando para nós tomarmos cuidado, e ele vai dizer lá no verso 2 o seguinte: não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pedro está fazendo um apelo à pureza. E nós temos que lembrar o contexto e para quem foi escrita essa primeira epístola de Pedro. Essa carta foi escrita no momento em que os cristãos eram muito perseguidos por Nero e pelos próprios judeus. Viviam um momento nas quais eles eram muito perseguidos, eles passavam por situações muito difíceis pelo fato de professarem a Cristo. Os próprios judeus, nós podemos pegar o próprio Saulo perseguindo as pessoas cristãs. Então Nero ali, ele tinha esse processo de perseguição. E Pedro, como já foi discutido aqui no capítulo 1, ele vai trazer essa necessidade do povo criar uma racionalidade mais voltada a entender que o sofrimento, ele não é motivo de destruição, mas sim motivo de consolidação, de construção de uma vida baseada nos pés de Jesus. Isso é tão importante porque traz para nós um sentido totalmente distinto do que vivemos nessa sociedade ocidental. Então, Pedro, ele nos traz esse sentimento, logo no início do capítulo 4, de nós não vivermos segundo as nossas vontades, mas segundo as vontades de Deus. E não viver a nossa vontade é você deixar de entender o sofrimento até pelo ponto de vista humano. Viver a vontade de Deus é entender que Deus e Jesus, ele tinha para nós um sentimento mais profundo em relação a tudo isso. O filósofo alemão Max Scheler, ele tem uma frase interessante que diz que toda a fé cristã está centrada no paradigma do homem inocente que se dispõe a sofrer pela culpa dos outros. Toda a nossa fé cristã, ela é construída no fato de que Cristo, Jesus, ele morreu sendo inocente. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro. O sofrimento, segundo o Scheler, é por intermédio da qualidade divina do sofredor, adquire uma extraordinária nobreza. À luz da cruz, o sofrimento se transforma em purificação e não castigo. Pedro está querendo nos trazer o entendimento de que o sofrimento que nós vivemos, humanos, o sofrimento físico, ele não se compara àquilo que é a vontade de Deus para o ser humano. Então ele começa trazendo um apelo à pureza.
Outro ponto muito importante que ele destaca na sua carta, nesse capítulo 4, é a proximidade do fim. No verso 7 e 8, ele vai trazer para nós que o fim está próximo e nós precisamos vigiar em oração e amar uns aos outros. Ele fala que nós precisamos vigiar em oração e a gente precisamos amar as pessoas. Porque todo entendimento de sofrimento, ele passa pelo processo de coletivo, de que quando nós construímos uma vida centrada no agora, centrada no momento, centrada na preocupação diária, nós estamos deixando de lado o entendimento de que a coletividade, a oração, a busca, o amor ao próximo, pode ser um antídoto muito importante para a gente se manter vivo, mesmo em meio ao sofrimento. Outra questão que Pedro trata na sua carta, no capítulo 4, é a responsabilidade do cristão como dispenseiro da multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus. No verso 10 e 11, Pedro vai falar que cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Pedro está nos trazendo à memória o entendimento de que a graça de Deus é um dom gratuito. Então, ele fala para nós administrarmos, para nós sermos dispenseiros dessa multiforme graça de Deus. E ele diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu. Ele vai falar do dom de Deus, a graça de Deus. E a graça é o que nos sustenta nesses momentos de sofrimento. E o quarto tema desse capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Ele nos dá conselho para suportar com paciência os sofrimentos da vida presente. Lembrando-nos que sempre Jesus é o nosso exemplo. E é sobre esse quarto tema desse capítulo 4, que nós lemos do verso 12 até o 19, que eu quero refletir mais com você nesse dia. Entender o processo de sofrimento na vida do cristão. Por que o cristão sofre? Antes de ser cristão, somos seres humanos, né? Às vezes a gente acha que a gente é um super-herói. Pô, sou cristão, então sou melhor que todos. Na verdade, quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos servos. Então não me faz diferença em termos intelectuais, não me faz diferença em termos sociais, de classe, eu ser cristão. Na prática, o fato de eu ser cristão é me identificar com Cristo, e quando eu me identifico com Cristo, eu partilho do seu sofrimento. Basicamente, ser cristão é se identificar com Cristo, é ser um pequeno Cristo. E muitas vezes, nós, enquanto cristãos, nós absorvemos a cultura ocidental e nós não queremos padecer por Cristo. Vivemos um evangelho de soluções práticas, um evangelho infrutífero e um evangelho que evita a dor. Um evangelho frágil, um evangelho sensível demais. Nós nos apropriamos da cultura ocidental do século 21, deixamos de ler a Bíblia, ter como centro, e a gente cria um Deus, um falso Deus, que olha para nós e diz, você não pode sofrer, você não pode sentir, você não pode ter dor, porque eu estou contigo em todo momento. E na verdade, quando nós lemos a palavra, não faz sentido isso. O que Pedro está nos aconselhando é que nós tenhamos paciência. Paciência no tempo do sofrimento. E ele diz, lembra-se sempre de Cristo, que é o seu maior exemplo. Lembrando a frase do Max Scheller, toda a fé cristã está centrada no paradigma do homem inocente que se dispõe a sofrer pela culpa dos outros.
Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Jesus, nós passamos a entender que o sofrimento, ele faz parte da identidade do cristão. Está fazendo sentido o que a gente está conversando? Será que você começa a se perceber por problemas que você vive, que às vezes você não pediu para ter aquele problema, mas você está vivendo problemas, você está vivendo dificuldades, você está sendo perseguido porque você é cristão? Cara, você está no caminho certo. Impossível ser cristão e não ser, de certa forma, contracorrente. Siga o exemplo de Jesus. Retomando a questão inicial que nós temos no dia de hoje, o peregrino vive uma vida de gratificação ou de sacrifício. Eu queria muito focar isso com vocês. O apóstolo Pedro, ele nos convida a experimentar uma nova mentalidade, ou a mentalidade correta com relação ao sofrimento. A mentalidade bíblica, cristocêntrica do sofrimento. Muitas vezes a gente tem a discussão filosófica sobre o problema do mal, o problema do sofrimento, mas Pedro está nos convocando para olhar o sofrimento na perspectiva, na mentalidade de Cristo. E qual que é a mentalidade de Cristo para o sofrimento? Qual que é a percepção de Cristo? Qual a percepção do Evangelho quanto ao sofrimento? O que a Bíblia nos ensina sobre o sofrimento? O que nós podemos falar sobre o sofrimento? Será que o sofrimento é um elemento que vai nos tornar infrutíferos? Ou será que o sofrimento vai tornar dentro de nós uma resiliência tão forte que a gente vai caminhar com Deus? Tim Keller, gosto muito do Timothy Keller, pastor ali de Nova York, né? Hoje não é mais, mas ele foi pastor muito tempo ali da Redeemer, em Nova York. Ele tem um livro muito interessante que eu li na pandemia, Caminhando com Deus em Meio a Dor e Sofrimento. Ele tem uma frase fantástica que diz: se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. Se você crê em Jesus e descansa nos seus braços, o sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo para o ouro. A perspectiva de Deus para o sofrimento é moldar caráter. Não tem como a gente responder o id, não tem como a gente ser enviado. Não há descend se não há caráter. Não há envio se não tem formação de caráter. Não tem como pregar o evangelho se não tem caráter. É por isso que Pedro vai nos lembrar um apelo à pureza. Deixai as concupiscências da carne, dos homens, e vivam segundo a vontade de Deus. É impossível nós sermos enviados, é impossível nós evangelizarmos a universidade. É difícil, é impossível se não houver santidade no meio do povo de Deus. É impossível. Talvez você fique pensando: poxa, mas que palavra dura, é isso? Cara, me deram o tema e é isso que Pedro está dizendo. Pureza. Para a gente começar a evangelizar, para a gente começar a ter, de fato, um evangelho poderoso, presente, um evangelho, sabe, que revoluciona, precisamos de pureza, santidade. Sem santidade é impossível ser enviado. Pelos olhos da santidade, pela perspectiva da santidade, nós caminhamos com Jesus. Assim como Pedro, o Keller nos inspira a olhar, então, para o sofrimento, sobre a perspectiva da maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus, o dom gratuito de Deus. Ele nos impulsiona a viver de maneira mais intensa, libertadora. Ele nos impulsiona a ter esperança. Isso é muito presente no cristianismo, porque o cristianismo ele enxerga um pouco diferente as coisas. A cosmovisão cristã, ela nos orienta diferente, distinto de outras cosmovisões, da cosmovisão secular, de outras religiões, porque o cristianismo nos faz entender que a eternidade é o nosso objetivo. A alegria
futura, ela vai ser muito maior que a alegria presente. Então, enquanto algumas cosmovisões, elas levam a pessoa a acomodar em alegrias momentâneas, alegrias que tentam se privar de problemas futuros, de sofrimentos futuros, o cristianismo ele vai capacitar-nos a buscar e acomodar em nossos sofrimentos, entendendo que a alegria do porvir é muito maior que essa daqui. É por isso que muitas vezes nós olhamos pessoas que sofrem muito, pessoas que não têm condições financeiras, pessoas que estão doentes, pessoas que estão acamadas, que elas estão ali crendo que Jesus está com elas, crendo que Jesus é o Salvador e que Ele vai poder ser guardado, curado. E se não houver cura aqui, onde está a morte, o teu aguilhão? A cruz venceu a morte, Jesus venceu a morte. A alegria do porvir é muito maior que a alegria daqui. Por isso que Pedro nos impulsiona a entender que o fim está próximo. É por isso que a carta vai focar nisso. Existe o fim está próximo, e nós não podemos perder o nosso olhar do fim, porque todas as vezes que nós olhamos e esquecemos o fim, e olhamos para as coisas daqui, nós ficamos frágeis demais. Nós absorvemos coisas demais aqui, sabe? É minha casa, é o meu carro, é minha família, é minha carreira, é minha profissão. A gente se perde com coisas daqui. E quantas vezes a gente vive isso? Quantas vezes a gente perde o sentido vivendo uma vida daqui? Quantas vezes a gente se boicota porque a gente quer técnicas para resolver os problemas daqui? A gente perde a noção que o fim está próximo. A gente acredita em colapso econômico, a gente acredita em colapso social, a gente acredita em tantos colapsos, mas a gente se esquece que o noivo está vindo e que ele quer buscar a sua igreja. O fim está próximo. Vigiai em oração. Amem uns aos outros. O fim está próximo. Vigiai em oração. Amem uns aos outros. E ele diz ainda, porque o amor, lá no verso 8, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Aleluia, glória a Jesus. Será que nós estamos caminhando nesse sentido? Será que nós estamos caminhando em esperança? Qual que é a perspectiva da esperança? Romanos, capítulo 5, texto clássico de Paulo. Dos textos tão importantes da nossa vida. Lá no verso 3, ele diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança e a experiência. A paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Espírito Santo que nos foi dado, é dom de Deus. Nós somos dispenseiros. E qual que é o sentido em ter esperança em meio ao sofrimento? Está lá no verso 5. A esperança, Jesus, Ele não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Estava lendo outro dia o livro do John Stott. E é o devocional de Romanos, a editora Ultimato. Estava lendo, gosto muito de John Stott. E 3 aprendizados foi muito colocado ao meu coração ali. Primeiro aprendizado: a tribulação é o único caminho para a glória. Foi assim com Cristo, é assim com os cristãos. A tribulação, ela faz parte do processo. A perseguição, ela faz parte do processo. Mas eu sou perseguido porque eu sou cristão. Você está compartilhando do sofrimento de Cristo. Eu estou compartilhando do sofrimento de Cristo. Foi assim com ele, será assim com os cristãos. Segundo aprendizado, a tribulação pode levar à maturidade. Se nossa resposta for positiva e não com raiva e amargura. Quantas vezes nós somos perseguidos e nós respondemos com raiva e amargura? A gente quer resolver os problemas políticos do Brasil com raiva e amargura?
A gente quer resolver o problema da universidade com raiva, amargura. Responda com amor. Responda com maturidade. Maturidade, a tribulação te leva à maturidade, porque ela te dá experiência. E nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela é contracorrente, ela não é partidária. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela nos alcança, ela nos transforma. E a palavra de Deus para nós é: tenha maturidade. Não fuja da tribulação, não fuja do sofrimento, ela vai te dar experiência. Responda de uma maneira positiva, aceite. Aconteceu com Cristo. Terceiro aprendizado: a tribulação é o melhor contexto para se ter certeza do amor de Deus. Quando a gente está em sofrimento, a gente entende cada vez mais o amor dele. A gente entende que a alegria não vem das coisas. A gente entende que a nossa satisfação, ela não é completa com coisas terrenas. A gente entende que a nossa satisfação, ela não está relacionada a ter ou obter coisas, a comprar coisas, a ter uma carreira, a ter um casamento. Não, quando nós sofremos, nós só queremos Deus, nós procuramos mais de Deus, nós buscamos, e não está errado. Às vezes a gente acha assim: poxa, mas as pessoas procuram Deus, mas que bom que procure, que bom que ela não está indo em outro lugar, porque Jesus está lá, Deus está lá nos esperando para nos receber de braços abertos, para nós descansarmos nele, e quiçá nós aprendemos a viver também no momento de alegria com ele. E muitas vezes o sofrimento ecoa, como disse C.S. Lewis, né? Ele é o ecoar de Deus sobre as pessoas. É a oportunidade que nós temos de nos aproximar de Deus. Então, se você está em sofrimento profundo, aproveite, enjoy, né? Se deleite no Senhor, se deleite nos caminhos dele, aproveite, espere, acompanhe esse momento, porque Deus, ele quer falar com você. Se você está com dúvida de Deus nesse dia, se você está com dúvida dele, nessa hora ele te diz: me procure, você me busque, que você irá me achar. Isso é promessa. Aquele que me busca, me achará. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Em momento de sofrimento, nós nos revelamos. Em momento de sofrimento, nós olhamos para Deus, aqueles que têm fé, aqueles que acreditam, e sabem que Ele é o único que pode salvar. Eu me lembro, eu tive uma crise renal, 3 meses, 4 meses atrás. E a dor foi muito intensa, foi muito difícil essa dor. Foi muito engraçado, porque eu achei que era a pior dor do mundo, e minha esposa estava do meu lado. Ela falou assim: amor, eu já tive parto normal, mas quem já teve crise de rim aí, sabe o que eu estou falando. E eu fui no médico. Na hora que eu cheguei no consultório, eu estava trabalhando, do nada, estava na reunião remota, senti uma dor aqui do lado direito, e eu fui para o chão, deitei, a dor foi aumentando. Eu me vi no médico, e na hora que eu estava lá no consultório, eu consegui uma consulta rápida, eu só falava assim: ai, Jesus, 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 tem misericórdia, Jesus, 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 e a dor, e ainda eu, Jesus, 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 e clamando Jesus, e clamando Jesus. Aí eu saí do consultório, a Cristiane falou comigo assim: o médico reparou em você, porque ele falou que você estava sentindo tanta dor que você só falava Jesus. Tá doendo? Chama Jesus, cara. Clama por Jesus. O que você tem clamado quando há sofrimento? Parece que é uma história boba, mas muitas coisas se revelam. Deus, ele tem o controle do universo, ele tem controle. Entenda que as promessas sobre nossas vidas são fruto do amor de Deus. Fruto do amor de Deus. E aí, caminhando aqui para o final dessa reflexão. Pode o peregrino, a caminhada do peregrino, né? A pergunta é: o peregrino vive uma vida de gratificação ou sacrifício? Mas não há tão sofrimento? Não há tantas coisas que estão acontecendo? Tenho 3 conselhos finais para nós encerrarmos. Baseado na primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 3. Primeiro conselho: concentre-se no que é mais importante quando passar em meio à adversidade e à dor. Seu propósito. O sofrimento na perspectiva de Cristo, ele não vai te trazer
destruição. O sofrimento, ele vai te trazer alegria, porque você vai entender o teu propósito, o foco disso. Segundo, a experiência do sofrimento não tem de ser algo inútil. Ela pode ser uma forma crucial, ainda que dolorosa, de vivermos a plenitude do chamado. Para nós vivemos o chamado pleno, nós temos que entender que a experiência com sofrimento, ela é útil. Paulo, o apóstolo, reclamar, o meu espinho na carne, ele chega à conclusão que todo o sofrimento que ele passava, a única coisa que bastava para ele era a graça de Deus. Essa gratuita que está disponível para todos nós. Para vivermos de forma plena, nós precisamos de entender que Deus, Ele tem propósito com o sofrimento. Né? A gente lembra do deserto. Israel no deserto. Deus tinha propósito. A gente fala muito, né? Virou até clichê evangélico. Deserto não é lugar deserto não é lugar de destruição, é escola de treinamento, né? Vocês estão treinando no deserto. 3, e último conselho que eu tenho para vocês. O sofrimento, quando proporcionado pela escolha por Cristo, propõe uma responsabilidade e oferece uma oportunidade. O sofrimento, ele propõe uma responsabilidade com o chamado, com a palavra, com a verdade. E ele propõe, oferece uma oportunidade, a oportunidade da salvação. A oportunidade de compartilhar do amor, a oportunidade de viver a família de Cristo, a oportunidade de não ser mais tão frágil, a oportunidade de entender que o sofrimento não vai te destruir, meu. O sofrimento, ele vai te gerar mais vida. A época que a igreja mais cresceu foi quando ela sofria perseguição. Eu me lembro muito bem da morte de Estevão. Estevão apedrejado. Ele via a porta dos céus. Nós queremos um chamado, nós queremos sermos enviados às universidades, nós queremos sermos enviados às missões urbanas, às missões por aí nas cidades, nos lugares mais remotos, nos lugares mais difíceis, mas para tanto nós precisamos entender, nós precisamos ter paciência com os sofrimentos da vida presente, inclusive a perseguição. A igreja cresce quando há perseguição. A igreja cresce quando há perseguição. A igreja primitiva cresceu quando ela foi dispersa. Ela se reunia em locais remotos, mas se reuniam. Nós temos a oportunidade nesses tempos difíceis de repensar o nosso chamado, de entender que o chamado de Deus para nós, ele continua de pé. Ele continua de pé e nós precisamos nos propor esse chamado. Nós precisamos aceitar esse chamado com muita santidade, entendendo que o fim está próximo, sabendo que nós somos dispenseiros da graça dele e, acima de tudo, a suportar com paciência o sofrimento, porque ele, Cristo, é o nosso maior exemplo. Amém? Cristo é o seu exemplo, é o meu exemplo. Não desanimem de levar a palavra de Deus. É difícil? É, muito difícil. Mas para ele não foi tão fácil assim. Queria orar com você nessa noite, nesse dia, e agradecer ao Senhor por esse momento que a gente teve aqui. E que essa palavra ela possa produzir dentro de você vida, que ela possa produzir perspectivas, ela possa confirmar o chamado dentro do seu coração. Feche seus olhos. Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela essa palavra, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e porque o Senhor tem usado a nossa vida.
Ó Senhor, que essa palavra ela fale aos nossos corações. Ó Deus, que essa exposição desse texto, do capítulo 4, 1 Pedro, possa estar no nosso coração. E que nós possamos firmar cada vez mais os nossos pés sobre a rocha e entender que o envio é pelo Senhor. E que padecer pelo Senhor, Pai, é nos alegrarmos no dia a dia de uma vida frutífera para o Teu reino. Ó Deus, nos faça entender cada vez mais a mentalidade de reino, uma mentalidade de ponta cabeça, uma mentalidade diferente, uma mentalidade que muitas vezes nos coloca em segundo plano e para que o Senhor cresça no nosso meio. Senhor, que a Tua igreja, que essa geração, ela seja frutífera. Que ela não seja uma geração tão frágil ao ponto de não aceitar ser perseguida e de desistir do chamado. Ó Deus, oro por jovens nesse dia que têm isso no coração, que querem firmar esse chamado, que o Senhor fortaleça esse chamado. Que o envio seja feito todos os dias, onde quer que nós estejamos. Eu te agradeço por essa oportunidade, agradeço pelo hangar, Pai. Eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Foi uma satisfação enorme estar com vocês. Que o Senhor continue falando ao seu coração grandemente. Um abraço de toda a comunidade Batista da Paz. A gente está ali no ABA também na universidade. Nós possamos estar cada dia mais juntos. Deus abençoe vocês.